Som Alô, bem. som. Tá ligado? Tá ligado, ó. Tá ouvindo? Só tá baixo. Som bem. Som. 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 Bom dia, amados irmãos. Bom dia a todos os amigos que passam a nos acompanhar. Eu quero, antes de iniciar, fazer uma leitura, apenas um versículo, ou citar o versículo do Salmo 19, quando a palavra do Senhor diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Como é bom saber que, independente de qualquer coisa, nós temos um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que a própria natureza expressa que Ele é o Deus existente. Independente de que homens com suas teorias, apenas teorias, venham a dizer que esse Deus Todo-Poderoso não existe. Ele existe. Ele é o Deus do universo. Ele é o Todo-Poderoso. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Nós iremos orar para iniciarmos mais uma vez o culto a esse Deus Todo-Poderoso, o qual criou o céu, criou a terra, criou a mim, criou a você. E tudo isso foi feito para o louvor da sua glória. Então vamos orar. Pai eterno, Deus de misericórdia, nós queremos mais uma vez te agradecer, porque sendo tu, Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, e nós pequenos, pobres pecadores, nos permite entrar na tua presença. E isso é possível por causa de Cristo, o sacrifício que o Senhor fez por nós, nos comprando, nos tirando do pecado e nos fazendo viver para a glória do teu reino. Nós te rogamos que todos os dias, Senhor, como tem feito até aqui, o Senhor venha estar com o teu povo, jamais os abandone, pois sem ti nada podemos fazer. E te rogamos que mais uma vez nessa manhã, o Senhor receba o louvor que a tua igreja te oferece, em o nome de Cristo. Amém. Quero convidar a irmã Lívia, nós vamos cantar um louvor que traz como título Digno És. Pai Criador, majestoso Rei,
Adoração, pois Ele é o único Deus, o único Senhor. Nós iremos cantar ainda um outro louvor, desta feita, um hino do cantor cristão, o hino 398, que tem como título Sou Feliz. Hino 398, os irmãos que estão em casa podem abrir os seus hinários. Diferentemente da igreja, nós temos uma projeção, mas já que estão em casa, infelizmente, então peço aos amados que abram aí os seus hinários para cantarmos o hino 398, Sou Feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar.
ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Quero convidá-los a fazermos aquela leitura anual da Bíblia que nós estamos realizando sempre nas programações. Hoje nós iremos ler Gênesis capítulo 20. Então você que está em casa, nós iremos ler Gênesis capítulo 20. Abra aí a tua Bíblia, meu amado irmão, e vamos fazer essa leitura. Gênesis capítulo 20, quando Abraão entra em Gerá, cidade onde Abimeleque era então rei daquela localidade. E assim diz a palavra do Senhor. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerá. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi o coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhe contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que fizeste não o faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã, por parte de meu pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando o seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e de forma que pudessem novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém? Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque assim como o Senhor, desde o início, esteve sempre cuidando do teu povo, abençoando aqueles que os abençoavam, também amaldiçoando os que os amaldiçoavam.
Tantos foram as vezes, ó Deus, que quiseram calar o teu povo, que quiseram calar a tua palavra, mas o Senhor, durante todo esse tempo, desde a eternidade, o Senhor tem cuidado do seu povo, e jamais as portas do inferno irão prevalecer contra esta igreja, contra os ungidos do Senhor. Nós te agradecemos porque somos servos de um Deus Todo-Poderoso, não porque somos bons, não porque nós te escolhemos, mas porque o Senhor nos escolheu para assim sermos. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos cantar mais um louvor. Desta feita iremos cantar o louvor Nossa Glória é Jesus Conhecer. Quero convidar o pastor Ricardo, que vai estar nos trazendo a mensagem da manhã de hoje. Estará falando novamente sobre os distintivos dos batistas, né? O pastor estará nos trazendo essa exposição da palavra do Senhor, dando continuidade, de fato, às pregações que ele já tem iniciado. Desejo a todos um bom dia. Obrigado, irmão Josué. Realmente tem sido um tempo muito bom com os amados irmãos, mesmo de forma virtual, mas tem sido um tempo bastante edificante estar com os amados irmãos nas quartas-feiras e nos domingos, pela manhã e à noite. Todas as coisas têm um propósito determinado por Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é glorificado em todas as coisas que acontecem e tudo está sob o controle dele. E ele tem nos permitido, nesse tempo de crise, tempo de caos que se estabeleceu sobre o mundo, sobre o nosso país, a oportunidade de estarmos juntos de forma virtual, através da nossa página no Facebook. E hoje é mais um dia que estamos aqui cultuando a Ele. Eu gostaria de pedir aos irmãos que compartilhem o link, enviem para os seus familiares, amigos,
parentes, coloque aí o link no status do seu WhatsApp, compartilha com os contatos, né, do Instagram, e assim estaremos disseminando e expandindo mais a palavra de Deus. Muito bem, nesta manhã nós iremos mais uma vez trabalhar um pouquinho sobre os distintivos dos batistas regulares, um assunto bastante relevante e importante para os nossos dias. Em alguns momentos da história, a igreja, ela precisou se reunir, ela precisou firmar as doutrinas e as convicções de crença que ela tinha fundamentado nas palavras de Deus. De tempo em tempo a igreja precisou se reunir, algumas vezes em concílio, outras vezes em associações, para que pudesse reafirmar as suas doutrinas e os seus valores bíblicos. E assim também com os batistas, nós reafirmamos o nosso compromisso, nós reafirmamos os nossos valores, porque são precisos, e dessa reafirmação surgiu o livro Os Distintivos dos Batistas Regulares, para reafirmar a nossa crença, reafirmar os nossos valores. E tudo isso porque muitas vezes surge ao longo da história, muitas distorções surgem ao longo da história, valores que vão destoando daquilo que nós cremos. E nós temos alguns distintivos que são inegociáveis, e por isso nós batistas regulares muitas vezes somos criticados por sermos fundamentalistas, separatistas, não nos unimos com as demais religiões, não mantemos atividades de trabalho com outras denominações. Muitas vezes somos criticados sob a peste de que somos fundamentalistas, separatistas, e aí nós destoamos, né, quanto à unidade de trabalho com outras denominações. O fato é que nós precisamos de ensinos e doutrinas e fundamentos que possam nos dar base para todo esse tipo de atividades que acontecem. E nós prezamos por isso, nós prezamos por essa fundamentação bíblica que nos dará a garantia, nos dará tudo o que precisamos para então poder nos conduzir neste mundo, poder nos conduzir diante de Deus, sem que possamos fugir dessa fidelidade. Então, muito bem, semana passada estivemos trabalhando sobre o primeiro distintivo dos batistas, que foi sobre bibliologia. Estivemos discorrendo sobre esse assunto. Esse é o primeiro distintivo que apresentamos dentro da área da bibliologia, e estivemos trabalhando dentro desse distintivo a autoridade e a infalibilidade da palavra de Deus. Hoje nós estaremos trabalhando o segundo distintivo dos batistas regulares, que é dentro da área da teologia. Então nós estaremos trabalhando, só abrir aqui o arquivo, ok? Estaremos trabalhando o segundo distintivo, que é a pessoa e a obra de Deus. Nós chamamos essa doutrina de teologia, quando tratamos a respeito da pessoa e obra de Deus. Eu gostaria já de convidar os amados irmãos a abrir para um dos textos que nós utilizaremos nesta manhã, que é Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Nós faremos a leitura do versículo 4 até o versículo 9. É uma das passagens que vai tratar sobre a pessoa e obra de Deus. E nesta passagem que nós leremos agora, daremos abertura, né, a respeito desse tema que nós, deste distintivo
que iremos trabalhar hoje. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, até o versículo 9, diz desta maneira: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar. Bondoso Deus, nesta manhã nós te pedimos que seja conosco, iluminando nossas mentes e os nossos corações com o teu Santo Espírito, para que possamos, eterno Pai, compreender a tua palavra, a tua mensagem, a tua revelação para as nossas vidas. Eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou para nós, nos dando desta maneira a possibilidade de te conhecermos e a possibilidade de nos comunicarmos contigo e saber quem o Senhor é e o que o Senhor faz. De outra forma, seria impossível, eterno Deus, te conhecermos, seria impossível subirmos ao nível da tua eternidade e conhecermos a ti, se não for o Senhor se revelando a nós. Também te pedimos por os nossos amados irmãos que se encontram em casa, que o Senhor possa ajudá-los a compreender a tua mensagem, abençoando suas vidas e lhes dando o entendimento que precisamos para te conhecer. Esta é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus, amém. Então esta é uma das passagens que nós utilizamos inicialmente para falar sobre Deus como o único ser, como o único Deus que existe. E nós iniciaremos apresentando exatamente isso. Nós iremos discorrer nesta manhã, trabalhando sobre o conceito teológico a respeito da pessoa e obra de Deus. E, inicialmente, nós queremos afirmar que dentro desse distintivo, os batistas acreditam que há um só Deus. Existe apenas um só Deus. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9, nós encontraremos exatamente a passagem em que afirma que existe um só Deus. O versículo 4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós encontramos aqui a unidade de Deus. Ele é um só. Ele é um só. E como é um só, nós, batistas regulares, acreditamos que não existem vários deuses. Nós não somos politeístas. Nós acreditamos na existência apenas de um único Deus. E Israel, ele foi convocado, ele foi chamado para então ensinar o seu povo a respeito desse Deus que é um só. E o chamado aqui, a convocação para o povo a aprender a lei, colocá-la em prática e ensinar também para os seus filhos e a posteridade, começa exatamente com essa afirmação: o Senhor nosso Deus é o único Deus. E o povo de Israel deveria então ensinar para os seus filhos, e isso de forma diária, quando estivesse caminhando para o trabalho, quando estivesse sentado à porta da sua casa, quando estivesse conversando com seus filhos, ao levantar, ao deitar, deveriam inculcar, internalizar na mente do seu povo de que existe apenas um Deus. Ele é único, ele é singular, não existe outros além dele. Eu também convido os amados a abrirem suas Bíblias para o segundo livro do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, mais uma passagem que iremos ler a respeito da unidade de Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e versículo 3. Êxodo 20,
2 ao 3. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2 e 3 diz assim: Eu, o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. Deus, ele é exclusivista, não no sentido de que ele é um Deus orgulhoso, soberbo, arrogante e que proíbe ou os seres humanos adorar outros deuses. Porque nós temos aqui ele falando ao seu povo, aqui nos 10 mandamentos, de que Israel não deveria adorar outros deuses, porque não existem outros deuses. O que existem são imagens fabricadas de humanos, imagens fabricadas de animais, imagens fabricadas daquilo que é criado, e o homem passa a adorar então essa imagem de algo criado, o que é completamente absurdo, o que é completamente inaceitável diante de Deus, porque somente Deus, ele deve ser adorado, ele deve ser cultuado, ele deve ser louvado, somente ele é digno de nossa atenção, de nossa dedicação. Somente ele e nada mais do que ele é digno de que venhamos adorá-lo. Por quê? Porque ele é único, não existe nenhum outro depois dele, nenhum outro foi criado, nenhum outro existiu antes dele, ele é único, portanto, ele exige que somente ele seja adorado, porque uma outra adoração dedicada, dado a outro que não seja Deus, isso é idolatria, isso é pecado de idolatria cometido contra Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós colocamos aqui no distintivo, nesse segundo distintivo, a respeito da pessoa e obra de Deus. Ele é único, há um só Deus. O segundo ponto que nós colocamos aqui é de que Deus existe eternamente. E ele existe eternamente em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós partimos do texto que afirma que existe um só Deus e não mais. Ele é único. Deus, ele existe eternamente como um só. No entanto, nós encontramos nas Escrituras que esse Deus, que é um só, é único, ele existe eternamente em 3 pessoas distintas, chamadas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ainda assim, mesmo existindo em 3 pessoas distintas eternamente, não existem 3 deuses. Ainda assim existe um só Deus. Então nós partimos desta argumentação porque a Bíblia afirma que existe um só, e este um só, ele existe em 3 pessoas distintas. E para isso eu te convido a ir comigo para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19. Encontraremos então aqui nesta passagem Jesus Cristo ao comissionar os discípulos a irem fazendo discípulos por todas as nações e batizando esses discípulos. Ele então afirma que este batismo deve acontecer em nome de Deus, que ele apresenta em 3 pessoas distintas. O batismo deve acontecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz desta maneira o texto de Mateus 28, versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui a ocorrência de 3 pessoas distintas que compõem a unidade chamada Deus. Então nós vamos discorrendo e percebendo de que Deus, ele é único, mas subsiste em 3 pessoas distintas. E ao mesmo tempo, não são considerados 3 deuses distintos, mas sim Deus em 3 pessoas distintas.
e ele existe eternamente, ele é eterno, ele nunca teve início, nunca terá fim, ele nunca teve princípio, ele sempre existiu, antes da criação, sempre existiu. Eu convido os amados irmãos seguindo juntamente comigo para o próximo passo, e que nós veremos que estas três pessoas são iguais em poder, tributos e glória, mas executam ofícios distintos. Primeiro nós vimos que há um só Deus, esse único Deus, ele existe em três pessoas distintas, e ao mesmo tempo essas três pessoas são iguais em poder. Estas passagens que nós veremos, nos mostra que são iguais em poder, tributos, glória, apesar de executarem trabalhos, ofícios diferentes. E são iguais porque são da mesma essência. Por isso que não são três deuses diferentes, porque eles são da mesma essência, eles subsistem da mesma essência, eles são compostos da mesma essência, que tornam essas três pessoas distintas um só. Então vamos inicialmente abrir para João 3:16. João 3:16. João 3:16. Nós vamos encontrar aqui nessa passagem as duas pessoas da Trindade em atividade. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta passagem nós encontramos duas pessoas da Trindade. Nós encontramos a primeira pessoa e a segunda pessoa da Trindade, Deus e Filho. Nesta passagem, Deus ele está agindo, o seu ofício, o seu trabalho, a sua atividade, enviar o seu Filho ao mundo. Então, no plano da redenção, Deus ele trabalha com o envio do Filho. Houve na eternidade um conselho entre a Trindade, e nesse conselho decidiram o que deveriam fazer, tanto quanto a criação, quanto a atividade da redenção no mundo. E dentro desse plano ficou estabelecido de que o Deus Pai, ele trabalharia na criação do mundo, e veremos isso, em outros versículos, mas também no envio do Filho a este mundo, para realizar o trabalho da salvação. Então, enquanto o Pai ele trabalha ao enviar o Filho a este mundo, o Filho ele trabalha como aquele que vai realizar a missão dada por seu Pai de cumprir na história da redenção o pagamento pela salvação. Ele iria sacrificar-se dentro desse plano para então consumar o plano da salvação. Deus envia o Filho, único que ele tem, unigênito. A palavra unigênito aqui, ela é muito importante, porque a palavra unigênito é para falar daquele que é da mesma composição, daquele que é da mesma essência. Ele faz parte do ser de Deus, ele é um com Deus. Então o termo unigênito aqui é importantíssimo para falar que Jesus Cristo e Deus são um só. Ele faz parte do mesmo ser. Eu quero te convidar a voltar comigo uma página da sua Bíblia, para o versículo 18 do capítulo 1 de João. João 1:18, nós vamos encontrar aqui, mais uma vez, o mesmo termo, para falar que Deus, que Jesus Cristo, ele é Deus, e ele faz parte do ser do seu Pai. Versículo 18 de João 1: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João chama Jesus de Deus. Olha só que coisa interessante. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Nós estamos aqui falando do Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Em seguida ele chama Jesus de Deus. Ele diz: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Fantástico, fantástico. João chama Jesus
de Deus. E no versículo 16 do capítulo 3 que nós lemos, mais uma vez vai chamar Jesus de o Filho unigênito. E no versículo 18 do capítulo 1 ele chama Jesus de Deus unigênito. Ou seja, Jesus é da mesma essência que o Pai. Logo, sendo da mesma essência, ele é Deus. Não existem deuses, mas apenas um único Deus, uma única unidade. Uma outra passagem que eu convido os irmãos para ler comigo é João capítulo 5, versículo 19 ao versículo 23. João 5, 19 ao 23, diz desta maneira: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que fizer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Neste ponto nós estamos trabalhando que Deus, ele existe em três pessoas distintas, e estas três pessoas são iguais em poder, tributos e glória, apesar de que executam trabalhos distintos. Nesta passagem de João 5, do 19 ao 23, nós encontramos Jesus dizendo que tudo que o Pai dele faz, ele também o faz. Ele diz, porque tudo o que este fizer, o Pai dele, o Filho também semelhante o faz. Ou seja, Jesus Cristo, ele também é igual em poder, tributos e glória, juntamente com o Pai, porque o Pai ama o Filho e lhe mostrou tudo o que o faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer bem. Nós temos dois termos importantíssimos no versículo 21. Assim como e assim também. Assim como o Pai, assim também o Filho vivifica, ressuscita, dá vida aos mortos a quem Ele quer. E o Pai, aí ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento. Nós temos aqui um outro trabalho dado ao Filho, ou um outro ofício do Filho, o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo, porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que os enviou. Então nós temos aqui Jesus Cristo colocado em pé de igualdade com o Pai dele. As mesmas obras que o Pai faz, ele também faz. A mesma honra que o Pai dele merece, ele também merece, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Então nós temos aqui esses textos que comprovam, que mostram que são iguais em poder, tributos e glória. Ainda no capítulo 10 de João, quero te convidar a seguir comigo para esta passagem, João capítulo 10, e nós faremos a leitura do versículo 30 ao 39, vamos pontuando aqui esta passagem, versículo 30 ao 39 de João 10, que começa exatamente assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. A ideia aqui, literal, dessa expressão somos um, literalmente ele está dizendo uma coisa. Nós somos uma coisa. Ou seja, nós somos uma só pessoa, um só ser. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obras, não é por boas obras que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Qual é a blasfêmia que os judeus consideraram que Jesus cometeu? A blasfêmia de se fazer Deus a si mesmo. Ele diz: pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, os judeus ficaram indignados, ficaram irados, furiosos,
ficaram com muita raiva, porque eles entenderam exatamente o que Cristo havia dito. Cristo havia dito: eu sou Deus. Porque se ele é filho de Deus, logo é da mesma essência que Deus. E sendo da mesma essência que Deus, ele é Deus. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declaras: sou filho de Deus? Nós temos aqui Jesus citando uma passagem do Antigo Testamento, Salmo 82 e versículo 6, quando Deus, ele chama de deuses aqueles reis, imperadores, aqueles que estavam investidos de autoridade, aqueles a quem Deus delegou a autoridade como reis e soberanos, e esses foram chamados de deuses. E Jesus Cristo cita exatamente Salmo 82 e 6 para dizer o seguinte: se a Escritura me chama de Deus, e chamou deuses aqueles que eram reis infinitamente inferiores e não eram filhos de Deus, por que estão indignados? Se eu, como filho de Deus, reivindico a divindade para mim. Então esse texto é colocado, Jesus coloca como prova textual de que a Escritura chama ele de Deus e diz que ele é Deus. Então nós temos aqui, amados irmãos, até o final do versículo 39, uma argumentação de Jesus Cristo mostrando que ele é igual ao seu Pai, ao Deus Pai, tanto em poder, em atributos e em glória. São iguais em atributos e glória. Continuando, quero te convidar a seguir comigo para o capítulo 14 de João. Capítulo 14 de João. Nós faremos a leitura do versículo 16 e versículo 17. João 14, 16 e 17 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui nós temos agora o Espírito Santo apresentado por Jesus, mostrando o tipo de trabalho, o ofício que ele vai executar na vida da igreja, e ao mesmo tempo mostrando que ele faz parte da Trindade, faz parte da unidade chamada de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. A palavra aqui para Consolador, o termo utilizado aqui nesse contexto é Paráclito, aquele que vai consolar, aquele que vai fazer lembrar de tudo que Cristo havia ensinado aos discípulos. O trabalho do Espírito Santo é habitar na vida dos crentes, na vida dos servos de Deus, e ao habitar na vida dos crentes, ele vai cumprir a missão de consolar, de lembrá-los de tudo o que o Filho Jesus Cristo fez por eles e os ensinou. Então nós temos aqui, nesta passagem, a terceira pessoa da Trindade, que faz parte aí dessa unidade chamada de Deus. O Espírito Santo, amados irmãos, como Consolador, ele vai encorajar a igreja a cumprir sua missão de revelar, ou melhor, de proclamar o Evangelho a este mundo. O Espírito Santo é aquele a quem vai dar força aos crentes, vai capacitar a igreja com poder para proclamar o Evangelho. Atos 1 e 8, nós vamos encontrar Jesus Cristo dizendo que o Espírito Santo iria revestir a igreja de poder e capacitá-la a revelar o Evangelho ao mundo. Então o Espírito Santo tem como trabalho consolar,
fortalecer e capacitar a igreja em proclamar o Evangelho. O trabalho do Pai foi enviar o Filho ao mundo, o trabalho do Filho foi consumar o plano da salvação, e o trabalho do Espírito Santo é consolar, é capacitar a igreja revestida de poder para proclamar o Evangelho ao mundo. Ainda no capítulo 16, versículos 5 ao 15, capítulo 16, do 5 ao 15, vamos pontuar algumas coisas aqui importantes nessa passagem. Capítulo 16 de João, do versículo 5 seguintes, diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou. O ofício do Pai, o trabalho do Pai foi enviar o Filho. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus está aqui conversando com os discípulos, um dos últimos momentos dele com os apóstolos. Jesus está falando a respeito do seu retorno à casa do Pai. E ao falar sobre essas coisas, os discípulos ficaram profundamente tristes, ficaram completamente desanimados, porque não os teria mais a presença do grande mestre. E Jesus fala para ele: vocês nem vão me perguntar para onde eu vou. Por que vocês não perguntam mais para onde eu vou? Porque ele já havia falado a respeito disso. Já havia falado com os discípulos que voltaria para a casa do Pai. Capítulo 14, ele fala sobre isso. Continuando, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá. Viu aqui no versículo 8, mais uma apresentação do trabalho, do ofício do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vai convencer o mundo de que está atolado no pecado, e vai convencer o mundo da justiça de Deus, e vai convencer o mundo do juízo. E aí ele continua: do pecado, porque não creem em mim. Não crer em Deus, isso se constitui pecado. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Cristo, ele imputa sobre aqueles que creem nele a justiça dele. Ele os torna justos, ou melhor, ele os declara justos. É um ato forense do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o diabo, ele já foi condenado por seus atos. E ele vai trabalhar, ele vai lutar com todas as forças para levar o mundo junto com ele, condenando o mundo também à eternidade sem Cristo. Mas o Espírito Santo vai trabalhar para convencer o mundo de que o príncipe deste mundo já está condenado. E Cristo, ele já cumpriu o seu trabalho para resgatar o mundo da condenação. Tenho dito isto, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha, os discípulos não tinham ainda maturidade suficiente para ouvir tudo o que Jesus tinha para lhes falar, lhes contar. Eles não suportariam toda a revelação que estava para ser dada aos discípulos, à igreja. Eles não tinham maturidade para suportar isso. Só o fato de Jesus Cristo falar a respeito do retorno à casa do Pai, isso já deixou os discípulos completamente angustiados. E tantas outras coisas que ele gostaria de falar, mas os discípulos não tinham maturidade ainda para isto. Mas quando o Espírito vier, ele diz: porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, amados irmãos, nós temos aqui até o final do versículo 15, Jesus Cristo discorrendo a respeito do trabalho do Espírito Santo, e mostrando que o Espírito Santo também é Deus, faz parte
da Trindade. O Espírito Santo, ele faz parte desta unidade chamada de Deus. A última passagem que eu quero ler a respeito desse ponto, de que as três pessoas que fazem parte dessa unidade chamada de Deus são iguais em poder, tributo e glória, está em Atos capítulo 5. Eu gostaria que você fosse comigo para esta passagem de Atos capítulo 5. Vou mostrar essa passagem em que o Espírito Santo, ele é chamado de Deus. O Espírito Santo é chamado de Deus. Essa passagem de Atos capítulo 5 é o contexto, né, a passagem em que Ananias e Safira haviam vendido um terreno e depositado aos pés dos apóstolos uma quantia deste valor, e ao entregarem aos apóstolos a quantia desse terreno que eles haviam vendido, mentiram a respeito do valor. Eles tiraram uma parte, entregaram a outra parte, mentiram diante desse fato que eles haviam cometido. E ao mentirem, Pedro então apresenta para eles que haviam mentido, e o Espírito Santo havia revelado essa mentira, e ele chama o Espírito Santo de Deus. Olha só o que diz essa passagem de Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como pois assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Pedro chama o Espírito Santo de Deus. No versículo 3, Pedro diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E no versículo 5, Pedro mais uma vez afirma que eles mentiram para Deus. O Espírito Santo aqui é chamado de Deus por Pedro, no mesmo contexto. Então, amados irmãos e amigos que estão me acompanhando neste momento, o segundo distintivo que os batistas defendem e são inegociáveis é a pessoa e a obra de Deus, a quem nós chamamos de teologia. Dentro da teologia nós trabalhamos exatamente a pessoa e obra de Deus, e nós não negociamos essa doutrina, é inegociável. Dentro dessa doutrina nós afirmamos que há um só Deus. Deus existe eternamente em três pessoas distintas, chamadas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estas três pessoas são iguais em poder, tributos e glória, mas executam ofícios distintos. Ainda dentro desse ponto, né, desse distintivo, nós apresentamos que por ser um único só Deus, somente Ele é digno de adoração, Ele é justo, santo e amor. Por ser único, somente Ele é digno de adoração, Ele é santo, justo e amor. E eu quero ler apenas uma única passagem, existem várias, mas eu quero ler apenas, melhor dizendo, duas passagens dentro desse ponto aqui, de que por serem únicos, ou por ser único, melhor dizendo, somente Ele é digno de adoração, Ele é santo, justo e amor. Êxodo capítulo 34 e versículo 6. Êxodo 34, versículo 6 e versículo 7, diz assim: E passando o Senhor por diante dele, chamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª geração. Esse texto aqui nos apresenta, amados irmãos,
quanto a Deus, a sua misericórdia. Aqui é apresentado a fidelidade de Deus, a sua misericórdia fiel, o hesed de Deus quanto ao seu povo. Nós temos aqui então a longanimidade de Deus, a misericórdia, a fidelidade de Deus, a sua paciência, apresentada em diversos termos, para falar sobre a grandeza de Deus em ser bondoso, em ser amoroso, em ser justo. Ainda que ele não inocenta o culpado, o fato de que ele não pode deixar impune o culpado, ainda assim ele é misericordioso. Nós vamos encontrar em Romanos, capítulo 3, que Cristo, ele puniu alguém pelo fato de não poder deixar o pecado impune. E esta pessoa punida foi o filho dele. Deus, ele não pode deixar ninguém impune. E se ele liberar perdão, se ele liberar inocência para alguém, uma outra pessoa precisa ser punida no lugar desta, porque ele não pode deixar o pecado impune. Então, Romanos capítulo 3, deixe-me ver aqui, versículo 21, Romanos 3, 21, diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunho pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E continua no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, ele não pode deixar nenhum pecado impune. E lá em Êxodo, que nós lemos, nós vamos encontrar que Cristo, ele perdoa, Cristo é misericordioso, ele é compassivo. Mas aqui nós encontramos em Romanos que chegou a hora de Deus punir severamente os pecados que anteriormente ele havia deixado impune. E ele puniu quem? Ele puniu Jesus Cristo. Cristo, ele propôs, dentro do plano da redenção, punir o seu filho por causa dos pecados cometidos anteriormente, cometidos por mim, cometidos por você, para que através deste pagamento pudéssemos ter acesso a Deus e fôssemos redimidos dos nossos pecados. Cristo, ele então realizou esse trabalho. E Deus, por ser único, somente ele é digno de adoração, somente ele é santo, ele é justo e é cheio de amor. Isaías capítulo 6, do 1 ao 4, nós vamos encontrar aqui um dos textos mais maravilhosos a respeito da santidade de Deus. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 4, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E chamavam uns para os outros, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E diz o versículo 4 que as bases do templo se moviam, porque a voz clamava, e o templo ficou cheio de fumaça. A ideia aqui é que ficou cheio da glória de Deus. Mas o que nós destacamos aqui é a respeito da ênfase, da essência do que Deus é. Deus é santo, santo, santo,
é o Senhor. Então nós vamos encontrar aqui a afirmação essencialmente da santidade de Deus. Então, amados irmãos e amigos, Deus é único e Ele é digno de adoração. Ele é santo, Ele é justo e Ele é amor. Portanto, nós, batistas regulares, não negociamos a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Qualquer outra doutrina que negue Deus como único, existindo em três pessoas distintas, que são iguais em poder, que são iguais em atributos, que são iguais em majestade, são santos, justo e amor, qualquer outra doutrina que desconfigure esta afirmação, esta doutrina que nós encontramos nas Escrituras sobre a pessoa de Deus, nós refutamos, nós não aceitamos, é inegociável. Deus, Ele é único em pessoa e em obra. Deus é o Rei eterno, imortal, invisível, habita em luz inatingível, Ele é cheio de glória. Ele é o Rei eterno, soberano Senhor. Ele é imortal, Ele é invisível. Em essência, Ele não tem forma. Ele é um ser simples. Ele não é composto de espírito, corpo e matéria que pode ser tocada, sentida. Ele é eterno, imortal e invisível. É um ser simples e mora em luz inatingível, cheio de glória. A passagem que nós leremos agora está em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, e eu convido os amados irmãos a seguirem comigo para esta passagem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos aqui a afirmação, a reivindicação a respeito da pessoa de Deus. Ele sempre existiu, é eterno, desde sempre. Ele é imortal, ele não tem fim, ele também é invisível. Nós temos aqui três aspectos a respeito de Deus: eternidade, imortalidade e invisível. Ele não tem forma, ele não tem a forma física, ele é único. Nós temos então aqui a afirmação de que este Deus é eterno para todo o sempre. E nós não negociamos esta doutrina. Capítulo 6 ainda de 1 Timóteo, eu quero ler a passagem do 15 ao 16. Capítulo 6, 15 e 16 diz assim: o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Onde Deus está na eternidade não precisa de sol, Ele é a própria luz. Na criação de Gênesis, nós vamos encontrar de que antes do sol ser criado já havia luz, e possivelmente vamos encontrar uma luz que irradia do próprio Deus. Quando chegamos em Apocalipse capítulo 21, novo céu, nova terra, onde as coisas são criadas, não há mais necessidade de luz solar ou a luz das estrelas para iluminar o universo, iluminar a terra. Não há mais essa necessidade, porque o próprio Deus é a luz que vai irradiar toda a eternidade com Ele. Ele é luz inacessível, uma luz que nunca apaga, uma luz que nunca morre, uma luz que é eterna. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós acreditamos, o Deus eterno, imortal, invisível, e que mora em luz inatingível. Deus criou o universo sem uso de matéria preexistente, em 6 dias. Ele é o Criador, e isso sem utilizar qualquer processo de evolução. Nós não acreditamos na evolução.
Nós até acreditamos na microevolução. Isso acontece entre espécies, geralmente pensando aqui em cães, quando um cão ele cruza com uma cadela de uma outra raça, então vai surgir ali um filhote mestiço que dá origem a uma outra raça. Nós até acreditamos na microevolução, mas na macroevolução não. Nós não acreditamos na macroevolução, que tudo veio aí do grande Big Bang, da grande explosão que deu origem a tudo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus criou o universo sem uso de matéria pré-existente, em 6 dias, sem utilizar qualquer matéria pré-existente, e nem mesmo acreditamos nesse processo de evolução. E eu quero ler apenas 3 versículos de Gênesis para mostrar que ele criou tudo de forma pré-existente. Então, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Convidar os amados irmãos a seguirem comigo para essa passagem. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira ocorrência da palavra criar, em Gênesis capítulo 1. A segunda ocorrência da palavra criar está no versículo 21 de Gênesis capítulo 1. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. E aí, ele vai descrevendo aí essas espécies que Deus criou. Essa é a segunda ocorrência da palavra criar, em Gênesis capítulo 1. A segunda ocorrência que nós encontramos da palavra criar é em Gênesis versículo 27 do capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Somente nós vamos encontrar nessas 3 passagens a palavra criar. Versículo 27, ela aparece, ocorre 3 vezes. Criou Deus, pois, o homem. No finalzinho, a imagem de Deus o criou. E no finalzinho do versículo, homem e mulher os criou. Mas a palavra, o termo ocorre nesses 3 versículos, a palavra criar. A palavra criar aqui vem do original, que é bará. A palavra bará é para mostrar que tudo foi criado do nada. Tudo foi criado do nada, apenas com o poder da sua palavra, sem uma matéria pré-existente. Nada foi criado dessa matéria que possivelmente existe, né? De acordo aí com a ciência. A matéria é eterna, como os ateus acreditam, como a ciência acaba afirmando que a matéria é eterna. Nós não acreditamos nisso. A palavra aqui no contexto, para falar de criação, é do nada, ex nihilo, do nada, bará. Tudo foi criado sem uma matéria antes existente. Deus, ele é o criador do universo, e ele criou apenas com o poder da sua palavra. Muito bem, amados irmãos, esse é o conceito teológico a respeito de Deus. Ele é o único ser, ele é o único Deus, ele existe em 3 pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas iguais em poder, atributo e glória, e executam trabalhos também distintos. Por ser únicos, são dignos, ou por ser único, ele é digno de adoração, ele é santo, ele é justo, ele é amor, ele é o Rei eterno, imortal, invisível, habita em luz inacessível, e ele criou o universo com o poder da sua palavra. Este é o conceito teológico a respeito da pessoa e obra de Deus. Quero concluir trazendo aqui apenas algumas divergências denominacionais ou heresias a respeito da pessoa de Deus. Nós somos batistas regulares, acreditamos que Deus é um só, ele é triuno e ao mesmo tempo igual, não há diferença entre as pessoas da Trindade, mas várias denominações acreditam diferente. Eu quero trazer aqui apenas alguns pontos de divergência entre nós e algumas outras denominações. Primeiro, eu quero falar aqui sobre o politeísmo. O politeísmo acredita que há muitos deuses. O politeísmo acredita que não existe um único Deus, mas diversos, vários. E aí existem algumas religiões que acreditam em diversos deuses diferentes.
tem o Jesus Cristo, mas além do Jesus Cristo tem outras divindades que também são consideradas deuses. Nós encontramos esse tipo de crença em tribos de índio, também encontramos esse tipo de crença nas religiões afro-brasileiras, nós encontramos esse tipo de religião, de crença no politeísmo. Os egípcios acreditavam que existiam vários deuses. Nós temos aí o panteão grego com diversos tipos de deuses, que vai de Zeus até o Senhor do inferno. Então nós temos aí diversos tipos de deuses dentro desse conceito do politeísmo. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, acreditamos no único Deus. Mas além do politeísmo, nós também temos o panteísmo. O panteísmo, ele nega que exista apenas um Deus em toda a criação. O panteísmo nega que Deus seja distinto da sua criação. Melhor dizendo, refazendo aqui o argumento, o panteísmo, ele nega que Deus ele seja distinto da sua criação. Esse é o conceito do panteísmo. O panteísmo afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus existe, mas Deus ele não está fora da sua criação. Deus ele não está aquém da sua criação e além da sua criação. Deus ele está na criação, tudo é Deus e Deus é tudo. Vamos aqui dar um exemplo. Esse computador aqui é Deus. E Deus é esse computador. Essa planta aqui é Deus. E Deus é a planta. Então nós temos dentro do conceito do panteísmo que Deus ele está em todas as coisas e todas as coisas estão em Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Eu vou dar aqui para você, vou indicar aqui para você um filme para você assistir, para que você tenha uma noção real do que é o panteísmo. O filme que eu quero indicar aqui é Avatar. Quem já assistiu Avatar já percebeu que o filme ele trabalha exatamente essa ideia do panteísmo. No filme Avatar, tudo que existe no mundo em que eles vão é divino. E tudo é divino naquilo que existe dentro daquele mundo que o filme Avatar apresenta. Então o filme Avatar, ele apresenta de forma muito peculiar a ideia religiosa do panteísmo. Deus está em todas as coisas, está nas plantas, nos animais, nas rochas, está no solo, está na relva, está nas pessoas. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então esse é o conceito do panteísmo. Nós não acreditamos nesse conceito religioso do panteísmo, de que Deus está em tudo e tudo é Deus. Não acreditamos nisso. O deísmo é uma outra vertente religiosa que nega que Deus se envolva com este mundo. O que é que o deísmo defende? O deísmo defende o seguinte: que Deus criou todo o universo, Ele criou tudo e Ele foi embora, certo? Deus ele não está mais nem aí para a sua criação. O teísmo ele usa uma analogia muito interessante para falar sobre Deus e a criação. A ideia é mais ou menos o seguinte: Deus criou o mundo e como um relógio Ele deu corda e aí foi embora e deixou agora o mundo por conta, né? Como um relojoeiro que constrói um relógio, fabrica um relógio, dá corda e aí vai embora. E o mundo ele segue o seu curso. No dia que a corda acabar, ou o limite da corda, né, acabar, tudo pode entrar em colapso, ser destruído, e Deus não está mais nem aí para o que Ele criou. Também nós não concordamos com essa crença do deísmo. O islamismo adora um Deus falso chamado Alá. O islamismo, ele nega a existência de Jesus como Deus, ele nega a existência de qualquer outra divindade, a não ser o único Deus que eles chamam de Alá, negando aí a ideia conceitual de trindade. Jesus Cristo é um grande homem para o islamismo. Moisés é o grande profeta, está acima de todos os outros. O islamismo, então, acredita num falso Deus chamado de Alá. Ainda nessa vertente, né, nessa divergência denominacional, nós vamos encontrar a igreja unitariana, também conhecido como igreja cristã
do Brasil, ou a igreja adventista que nós temos aqui no Brasil. Então a igreja unitariana, ela nega a existência da Trindade em Deus, certo? Tanto a igreja unitariana como também as testemunhas de Jeová, elas negam que Deus seja tripessoal. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com esse conceito da igreja unitariana e da igreja dos testemunhos de Jeová? Eles negam a Trindade. Para eles existem apenas Jeová. Jesus Cristo foi um homem importante, o Filho criado de Deus, ele é importante na história, mas ele não é Deus, certo? E o Espírito Santo, ele age para capacitar a igreja, é uma força ativa, é um poder que capacita a igreja, mas não é Deus, certo? Então, ambas igrejas, aqui nós temos essas igrejas aqui no nosso país, elas negam que Deus seja tripessoal, e nós discordamos veemente com isso. Isso é sério, amados irmãos. Estamos falando de doutrinas que distorcem a unidade de Deus, elas modificam a unidade de Deus, e nós não compactuamos com essa crença. A teoria da evolução e a evolução teísta negam que Deus tenha criado o mundo em 6 dias, a partir do nada. Então, o que é que a evolução ela afirma, né? A evolução ela afirma que tudo veio de uma explosão que foi ali na criação do universo, nada existia, mas com a explosão tudo foi criado de forma evolutiva, levando aí bilhões de anos. Existe uma vertente do cristianismo chamada evolução teísta. A palavra teísta é para falar daqueles que acreditam que a criação foi feita por Deus, mas não de forma como nós acreditamos, que tudo veio a partir do nada. Não, Deus criou de forma evolutiva a partir de uma matéria que já existia. E nós discordamos dessa vertente teísta e da evolução, que tudo foi criado a partir de algo pré-existente. Então, essas vertentes são importantes para nós termos a noção do que nós acreditamos e por que nós batistas acreditamos assim. Então, nós divergimos desses pensamentos de denominações diferentes das nossas, que acreditam diferentemente, mas não só é uma crença diferente, elas modificam, elas deformam a unidade da pessoa e da obra de Deus. Muito bem, nós chegamos ao fim nesta manhã, a respeito do segundo distintivo dos batistas regulares. E, amados irmãos, é inegociável. Por isso que os batistas são taxados de separatistas, são separados de fundamentalistas. Os batistas nunca participam de nada, os batistas são diferentes demais, porque nós temos princípios, nós temos doutrinas. Como compactuar e como comungar com essas divergências que deformam, que deturpam, que modificam a essência do que Deus é? Isso é inegociável, não faz sentido isso. Então, amados irmãos, Deus nos ajude a viver desta maneira, com esse distintivo que nos torna diferente. Não somente defendemos esse distintivo, outros defendem, mas nós não podemos comungar com aqueles que divergem de nós, porque é inegociável a maneira como nós cremos, e esse segundo distintivo a respeito da pessoa de Deus, nós não negociamos com ele. Vamos orar. Bondoso e eterno Deus, obrigado por esta manhã na tua presença, que a tua palavra nos ajude, eterno Deus, a vivermos na tua presença com as convicções de fé e doutrina que nós acreditamos e encontramos nas Escrituras como base sólida para fundamentar a nossa fé, a nossa crença e a nossa prática. Nos ajuda a viver desta maneira, e muitas vezes temos que pagar um preço alto por isso, mas estamos dispostos, Deus. Então nos dá força para continuarmos assim. Esta é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus, amém. Bom, Josué? Então, muito bem, chegamos ao fim do nosso trabalho de hoje, lembrando a amada igreja, os nossos amigos e irmãos,
que logo mais às 19 horas estaremos de volta aqui no templo para realizarmos mais um culto online com a amada igreja e com a equipe que está presente aqui no templo, e desta forma alcançando os irmãos em seus lares, em suas residências, e cultuando a Deus de forma online, mas cultuando a igreja, melhor a Deus, juntamente com a igreja, através da nossa página no Facebook. Compartilhe o link, certo, desta mensagem, deste culto com outras pessoas, assim estaremos disseminando e propagando os trabalhos da Igreja Batista Regular de Icó. Que Deus abençoe a todos, até a noite, às 19 horas, e que Deus nos abençoe até lá, e um bom dia para todos vocês. Até lá.